Vamos ao último exemplo de interações, ou último tipo de interações, que são as interações íon-dipolo. Então, por definição, e aí você pode registrar no caderno, as interações íon-dipolo são atrações de natureza eletrostáticas entre íons, coloque entre parênteses cátions e ou ânions, e de polos elétricos permanentes de moléculas polares. Ponto final. Então veja que a referência para você colocar entre parênteses era cátions e ou ânions, porque pode ser uma interação de qualquer um dos dois íons com o dipolo elétrico permanente das moléculas que são polares. Veremos daqui a pouco que é possível também o tipo de interação íon-dipolo induzido, que é quando o íon pode deformar a nuvem eletrônica de uma molécula apolar. E isso aí tem a ver com a relação carga com volume do íon, a densidade de carga que vai definir o chamado poder polarizante. Geralmente íons pequenos têm densidade de carga alta, poder polarizante alto, quer dizer, ele consegue deformar fácil a nuvem eletrônica de uma outra molécula. E isso vai ser até um fator que influencia a intensidade da interação íon-dipolo. Coloquei aqui como exemplo a molécula de água como solvente e estou usando ali o cloreto de potássio. Colocamos então o cloreto de potássio em água e aí ele sofre a chamada dissociação iônica. Quando dizemos dissociação iônica, é diferente de dissociação molecular. Dissociação iônica é quando o solvente simplesmente separa íons. Então a dissociação iônica é a separação de íons por moléculas do solvente. É diferente da ionização ou dissociação molecular. A ionização ou dissociação molecular é quando moléculas neutras levam à formação de íons. Quando você coloca, por exemplo, HCl em água, igual nós vimos lá como exemplo de composto molecular, que em água se ioniza ou sofre dissociação molecular. Então, compostos moleculares, como os ácidos, sofrem ionização ou dissociação molecular, que seria a formação de íons a partir de moléculas neutras. Quando um composto é iônico, ele não sofre ionização e nem dissociação molecular. Um composto iônico ele sofre dissociação iônica, que é simplesmente a separação dos íons. Então aqui nós temos a representação, de uma dissociação iônica, já está aí a definição. Observe que a molécula separa cátions e ânions. Como ali nós temos uma dissociação iônica, nós podemos dizer que ocorre um processo físico de dissolução. E em uma dissolução, nós temos sempre que pensar que as partículas do soluto são separadas, as partículas do solvente também, com a formação de novas interações entre o soluto e o solvente. É assim que funciona basicamente o chamado mecanismo de dissolução. Então, para toda e qualquer dissolução, tem que ter etapa em que ocorre rompimento de interações soluto-soluto, solvente-solvente. Essa etapa que ocorre rompimento de interações, ela absorve energia. Tem que absorver energia para separar o soluto, para separar o solvente. E tem a segunda etapa, que é quando as partículas do soluto e do solvente se juntam. Essa seria a formação de interações. Se tem a formação de interações, o processo é necessariamente exotérmico. Então, em toda e qualquer dissolução, tem sempre duas etapas. A etapa que absorve energia é a etapa que separa soluto, separa solvente. E a etapa que libera energia, que é a etapa que junta soluto com solvente. Quer dizer, tem a formação de interações. Então, tem sempre duas etapas, uma endotérmica e outra exotérmica. Aqui nós vamos reforçar a etapa exotérmica, que é justamente a formação de interações entre os íons e as moléculas de água, quando um composto iônico se dissolve em água. Observe que tanto K+, quanto Cl-, eles estão envolvidos por moléculas de água. Eu coloquei aqui as moléculas de água que estão no plano do quadro, mas não podemos esquecer que tem moléculas de água para fora do plano do quadro e para dentro do plano do quadro. O oxigênio que aparece ali, vamos indicar, são os polos ou representa os polos negativos. Vamos colocar aqui esse oxigênio. Ele é o polo, então, negativo. Lembra aí da polaridade, da molécula de água. Então, o oxigênio, polo negativo. Então, as moléculas de água se aproximam e envolvem o cátion, que é o K+, através do polo negativo. Aí faz sentido que eu vou colocar de laranja aqui, como as interações íon-dipolo. Então, são as interações entre esses íons
que são os cátions e as moléculas de água. São interações íon-dipolo. Novamente, reforço, estou usando apenas as interações que aparecem no plano do quadro. No caso do ânion, ele também é envolvido pelas partículas, pelas moléculas de água, tanto no plano do quadro, quanto para fora do plano do quadro ou para dentro. A diferença é que agora as moléculas de água, elas envolvem o ânion através dos polos positivos, quer dizer, através dos hidrogênios. Então, esses hidrogênios são os polos positivos, tá aí. Então, as interações são as interações também íon-dipolo, entre os polos positivos e o ânion. Então, interações íon-dipolo. Aí, esse modelo que coloco aqui, com essas partículas, esses íons, envolvidos por moléculas de água, nós damos um nome. Está até aqui do lado direito, né? Então, quer dizer, esta representação que está aqui, que é quando as partículas do soluto são separadas e envolvidas por moléculas do solvente, nós chamamos de solvatação. Então, quando tem solvatação de um composto iônico, significa dizer que ele se dissolveu em um determinado solvente. E a solvatação é justamente separar as partículas do soluto e as moléculas do solvente devem envolver essas partículas. E esse processo corresponde sempre à formação de interações. Por isso que coloquei aqui, ó, solvatação, separação e envolvimento das partículas do soluto pelas moléculas do solvente. E esse é um processo sempre com formação de interações. E se é formação de interações, o processo é sempre um processo exotérmico. Lembra da termoquímica? Processos endotérmicos são aqueles que ocorrem com absorção de energia. Sempre que tiver rompimento de interações ou de ligações químicas, o processo é endotérmico. Sempre que tiver a formação de ligações químicas ou de interações, o processo é exotérmico. Então, na dissolução do cloreto de potássio em água, a solvatação corresponde à etapa exotérmica, que é a etapa que libera energia quando esse sal se dissolve em água. Vamos agora discutir como que a intensidade das interações íon-dipolo varia e ver também que é possível a formação de interações do tipo íon-dipolo induzido. Pois bem, antes de discutirmos como que a intensidade da interação íon-dipolo varia, vamos só reforçar que é possível também a interação entre íons e moléculas apolares. E aí vamos ver como que isso acontece. Eu coloquei aqui como exemplo a molécula de pentano, que é um hidrocarboneto. Já até indiquei ali que o hidrocarboneto é uma molécula apolar. E vamos ver qual que é a possibilidade de interações, a formação, na verdade, de interações, se um cátion, como o íon Na+, se aproximar dessa molécula. Como esse cátion está carregado positivamente, ao se aproximar da molécula de pentano, ele pode deformar a nuvem eletrônica. Então, esse cátion vai puxar a nuvem eletrônica, nesse caso, para a parte inferior da molécula. E a parte superior ficaria deficiente de elétrons. Então, podemos representar aqui esse dipolo que vai ser formado. Então, vou considerar aqui a densidade eletrônica se concentra na parte inferior da molécula. Carga parcial negativa. E a parte superior fica com deficiência de elétrons. Fica com carga parcial positiva. Então, esse dipolo que apareceu aqui, nós chamamos de dipolo induzido. E aqui é um íon. Então, a interação, que vai ser essa interação aqui, ó, que eu estou colocando de laranja, vai ser a interação íon-dipolo induzido. Então, o íon que aparece aqui é o íon Na+, então é íon. E o dipolo que apareceu lá na molécula de pentano vai ser um dipolo induzido. Então, vou colocar aqui dipolo induzido. Então, o nome da interação que pode aparecer entre uma molécula polar e um íon, o nome da interação vai ser íon dipolo induzido. Então, é possível estabelecer, então, interações entre íons e moléculas apolares. Pois bem, agora vamos aos fatores
que determinam a intensidade das interações íon-dipolo. Até coloquei ali, ó, que as interações íon-dipolo dependem da polaridade e do poder polarizante. Quando eu digo polaridade, é polaridade da molécula polar. E o poder polarizante, ele é associado ao íon. Vamos primeiro analisar a polaridade. Coloquei como exemplo o mesmo íon, lítio mais 1, interagindo com duas moléculas polares. Estou usando como exemplo a água, estou usando o etanol. Nesse caso, como é o mesmo íon e está mudando a molécula, então muda a polaridade. Não devemos esquecer que a água é mais polar que o etanol. Então a água tem um dipolo elétrico permanente mais intenso. Sendo assim, a interação íon-dipolo lítio-água é mais intensa que a interação íon-dipolo lítio-etanol. Até coloquei aqui, ó, interações íon-dipolo mais intensas, justamente porque a água é mais polar que o etanol. Aí não podemos esquecer, o oxigênio da água é o polo negativo, então aqui as interações, ou a interação íon-dipolo é mais intensa com esse cátion. Aqui no caso do etanol, continua, né, sendo o polo negativo, então esse oxigênio é o polo negativo, só que essa interação aqui vai ser uma interação menos intensa. Uma interação menos intensa aí entre o íon lítio mais e a molécula de etanol. Então esse é um fator. Então para as interações íon-dipolo, maior polaridade da molécula, interações íon-dipolo mais intensas. Vamos discutir agora como é que fica essa intensidade, né? Ou como que ficam as interações íon-dipolo se a gente fizer uma substituição. Agora eu não vou mudar a molécula, eu vou deixar a mesma molécula polar. E vamos mudar agora o íon para ver qual é o resultado. Portanto, vamos discutir como que o poder polarizante influencia na intensidade das interações íon-dipolo. Agora nós temos dois casos em que a molécula polar é a mesma, como é a mesma molécula de água, o dipolo permanente tem a mesma intensidade. Mudamos o íon. Então consideramos o íon lítio mais 1 e agora o íon K mais 1. Os dois íons têm a mesma carga, só que são íons de tamanhos diferentes. Dá para a gente perceber que no cátion de lítio, como a carga mais 1 está em um volume menor, esse íon tem maior densidade de carga. Tendo maior densidade de carga, a gente costuma dizer que ele tem um poder polarizante maior. Poder polarizante é a capacidade desse íon em deformar uma nuvem eletrônica de outra molécula. Então, quem tem poder polarizante baixo, deforma menos uma outra nuvem eletrônica. Quem tem poder polarizante alto, deforma mais uma outra nuvem eletrônica, justamente porque ele tem uma densidade de carga maior. Então, nesse caso, o íon K+, o poder polarizante é baixo. Então, a interação íon-dipolo K mais água deve ser menos intensa do que a interação íon-dipolo lítio mais 1 e água. Justamente porque onde tem maior densidade de carga, tem maior poder polarizante, as interações íon-dipolo são mais intensas. Peguei um exemplo em que os íons têm a mesma carga e volumes diferentes. Para íons com volumes próximos, aí nós vamos ver a carga. Se eu considerasse, por exemplo, o íon com um volume bem próximo do lítio, só que com carga mais 2, o íon de maior carga para volumes próximos deveria apresentar maior densidade de carga, maior poder polarizante. Então, nesse caso, identificando os polos, né, não podemos esquecer aqui que a água tem um polo negativo, que é o oxigênio, e aqui a interação, então, íon-dipolo, lítio-água, vai ser uma interação mais intensa, né? Justamente porque o lítio mais 1 tem maior poder polarizante. Então, o poder polarizante mais alto é porque o cátion de lítio tem maior densidade de carga. Aqui no íon K+, a água, né, tem o polo negativo, o oxigênio, e aí a interação íon-dipolo aqui vai ser uma interação menos intensa. Então podemos generalizar da seguinte maneira: íons grandes normalmente têm poder polarizante baixo, densidade de carga baixa, devem estabelecer interações íon-dipolo menos intensas. Íons pequenos, poder polarizante alto, densidade e carga elevada, normalmente estabelecem interações íon-dipolo com maior intensidade. Pois bem, para a gente poder fechar o assunto interações íon-dipolo e, consequentemente, o assunto interações, vamos discutir um outro exemplo importante
em que as interações íon-dipolo aparecem, principalmente quando compara a intensidade, porque é muito comum o jovem achar que a ligação de hidrogênio é a interação mais intensa, mais forte de todas. Acho que deu para você entender que não é bem assim. E aí, quando compara ela com a íon-dipolo, é importante lembrar que a íon-dipolo é mais intensa que a ligação de hidrogênio. Na ligação de hidrogênio, temos dois dipolos elétricos permanentes. Na íon-dipolo, além do dipolo elétrico permanente, tem uma carga que tem um efeito mais significativo do que um dipolo permanente. Coloquei como exemplo a perda da eficiência do sabão. O sabão ele sempre perde eficiência em meio ácido, na presença de íons H+. Aí, antes da gente discutir por que ele perde eficiência, vamos só relembrar o que você deve ter estudado na aula de éstero, de ácido carboxílico, que é como que um sabão funciona. Então, nós temos aqui uma superfície qualquer, impregnada com sujeira. Vamos, então, colocar nessa superfície o sabão. Agora, o que é o sabão? Lembrar que o sabão ele é um sal de ácido carboxílico. Ele tem uma cadeia carbônica grande, que eu represento por R, é o que está aqui, e essa cadeia carbônica ela é apolar. E tem uma extremidade que é polar. A gente normalmente usa esse modelo, essa linha para indicar a parte apolar. E a bolinha que está aqui para indicar a parte polar. Então, quando coloca o sabão na sujeira, o sabão vai interagir com a sujeira por meio de interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. São as interações estabelecidas entre o sabão e a água. E aí, quando nós passamos a água, quer dizer, você passou o sabão na mão, coloca embaixo da torneira, quando a água vem, a água estabelece interações com a parte polar do sabão. A interação que a água estabelece com o sabão são interações íon-dipolo. São as interações, então, sabão-água. Então, o sabão, a água vem e interage com o sabão e arrasta consigo a sujeira, formando o que nós chamamos de micela. Micela, na parte interior, é hidrofóbica, não interage com a água. É exatamente onde o sabão vem para interagir com essa sujeira. E a parte superior é hidrofílica, quer dizer, a parte polar do sabão tem afinidade por água. Então, aqui no interior, interações de polo instantâneo e dipolo induzido. Na parte mais externa, são interações do tipo íon-dipolo. Agora, como que essas interações são estabelecidas, né? Coloquei aqui novamente o sabão, R é a cadeia carbônica polar e estou destacando a parte polar do sabão. Nessa parte polar, não podemos esquecer que a água, aqui tem o hidrogênio polo positivo, oxigênio polo negativo. Então, temos as interações entre o íon e o dipolo elétrico permanente da molécula de água. Então, essa interação que aparece aqui é uma interação do tipo íon-dipolo. Se essa é uma interação do tipo íon-dipolo, o que pode acontecer para o sabão ficar menos eficiente? Nesse caso, quando estiver em meio ácido, ele fica menos eficiente em meio ácido porque esse sal de ácido carboxílico, em meio ácido, ele se protona. Ele vira um grupo carboxila. Lembrando que esse grupo que aparece aqui é o grupo funcional carboxilato, que é característico de sal de ácido carboxílico. Em meio ácido, o carboxilato vira carboxila, ele fica neutro. E aí a interação do sabão com a água passa a ser ligação de hidrogênio. Entretanto, a ligação de hidrogênio ela é menos intensa do que a interação íon-dipolo. Então, antes o sabão estabelecia com a água interações íon-dipolo. Em meio ácido, o sabão vira um ácido graxo. Se ele vira um ácido graxo, aí a interação passa a ser ligação de hidrogênio e como a ligação de hidrogênio é menos intensa, acaba que a eficiência do sabão vai diminuir. Não porque ele interage menos com gordura, interage do mesmo jeito, só que ele vai interagir menos com a água. Então a formação de micelas, nesse caso, é dificultada. O que costumamos dizer e concluir que, nesse caso, o sabão fica menos eficiente. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Agora com a molécula neutra. Se a molécula é neutra, ao invés de sabão, nós podemos dizer que aqui tem um ácido graxo, que é justamente um ácido carboxílico com a cadeia carbônica longa, né? Que é quando essa molécula, esse sal, é neutralizado. Então, o hidrogênio agora é o polo positivo, oxigênio polo negativo. Então, a interação vai ser essa daqui, ó, que o sabão, que o ácido graxo, na verdade, estabelece com a água. E essa interação do ácido graxo com água
É uma ligação de hidrogênio. Então, como as ligações de hidrogênio são menos intensas, comentei agora há pouco, significa dizer que o sabão vai ficar menos eficiente. Esse é um exemplo para poder reforçar que entre íon dipolo e ligação de hidrogênio, a íon dipolo é mais intensa do que a ligação de hidrogênio. E a gente pode até, nesse caso, a gente poder fechar o assunto de interações intermoleculares, lembrar de todas as ligações e interações que vimos. Quais são as interações, ligações? Eu estou considerando tudo, iônica, metálica, covalente e as interações intermoleculares. Desse grupo, ligações químicas e interações, as mais intensas são iônica, metálica e covalente. Não está na ordem. Pode ser que uma ligação iônica seja mais intensa que a metálica, pode ser que uma metálica seja mais intensa que uma covalente. Então, de uma forma geral, iônica, metálica e covalente são as mais intensas. Em seguida, vem as interações intermoleculares. E aí, das interações intermoleculares, qual é a mais intensa? Íon dipolo. Depois, ligação de hidrogênio. Depois, dipolo permanente, dipolo permanente. Depois, dipolo permanente, dipolo induzido. E por último, dipolo instantâneo, dipolo induzido. É claro que essa ordem mais geral pode mudar. Lembra que a dipolo instantâneo e dipolo induzido pode estabelecer interações muito intensas, ou pode ser classificado como uma interação muito intensa, dependendo, portanto, por exemplo, da polarizabilidade. Então, essa seria basicamente a ordem decrescente da intensidade dessas interações. Sendo assim, fechamos esse assunto, interações intermoleculares. Um grande abraço a vocês. Até a próxima.